os Estados Unidos não estão satisfeitos com os rumos que estão sendo tomados na guerra da Ucrânia. E Donald Trump quer uma decisão até o fim do ano, quer uma decisão de paz e pressiona o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a ceder territórios para a Rússia. Frederico Duboc, em fevereiro de 2026, nós vamos completar aí 4 anos de conflito e com milhares de vidas perdidas, né? Seja por mortes ou até mesmo ferimentos, milhares de casas destruídas, enfim, uma situação muito triste que vai completar 4 anos no início do ano que vem. Exato, e parece que se arrastando muito, né? Com uma perspectiva muito baixa de solução. Por isso essa insatisfação do Donald Trump. Ele se empenhou diretamente em intervir nas negociações, enviou o Steve Witkoff, tem participado de uma série de reuniões, mas ele está cansando dessa parte diplomática. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, falou sobre isso ontem. Vamos ouvir o que ela disse. It's still up in the air whether we believe real peace can be accomplished and we can truly move the ball forward. The president is extremely frustrated with both sides of this war, and he is sick of meetings just for the sake of meeting. He doesn't want any more talk. He wants action. He wants this war to come to an end. And the administration has spent more than 30 hours, just in the past couple of weeks, meeting with the Russians and the Ukrainians and the Europeans and speaking with them as well. So we'll see about the meetings this weekend, and stay tuned. Na quinta-feira, ele participou de uma reunião telefônica com Emmanuel Macron, da França, Keir Starmer, do Reino Unido, e com Friedrich Merz, da Alemanha. E ele classificou que a conversa não avançou muito, e, para não entrar muito em detalhe, usando uma linguagem diplomática, foi falado que dessa reunião foram ditas palavras bastante fortes, ou seja, não houve entendimento. Por isso que está esse incômodo. E ele tem pressionado, inclusive, Volodymyr Zelensky a fazer concessões territoriais, né? Volodymyr Zelensky aceitou de certa forma, ele está sinalizando esse acordo, mas diz que é preciso haver uma concordância da população ucraniana, provavelmente com um referendo. Nos próximos dias vão acontecer reuniões na Europa com os ucranianos e os europeus. Representantes americanos foram convidados, está aguardando se vai ter esse retorno, e o Friedrich Merz ele sugeriu que Donald Trump participe de reuniões na próxima semana. Um dos pontos que está sendo colocado em discussão é uma proposta apresentada pela Ucrânia em consonância com a Europa da criação de uma zona econômica livre no Donetsk. Donetsk é uma das 4 regiões ocupadas pela Rússia já. A Rússia ocupa em torno de 19% do território ucraniano. O Donetsk é uma das 4 regiões que também inclui Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson e, de 2014, a Crimeia. Mas o que propõe essa reunião? Essa região seria uma região de livre atividade econômica, sem presença militar ucraniana e que também não contaria com tropas russas. Ou seja, a Rússia deveria se retirar dessa região e ele ficaria livre para a área econômica. É uma concessão interessante do ponto de vista econômico, sim. Nós temos um mapa aqui que mostra a região que está ali circulada em vermelho, ali é o Donetsk. Tem grandes reservas minerais, basicamente são 270 mil toneladas de carvão, não, mentira, 25 bilhões de toneladas de carvão natural no subsolo, mais terras raras que fazem parte daquele acordo que foi feito com os Estados Unidos. Também tem, se não me engano, tungstênio, mas titânio, alguns outros territórios. Zircônio também, né? Geologicamente é uma região muito rica. Industrialmente também. Por conta disso, lá responde mais ou menos por 47% das indústrias metalúrgicas da Ucrânia e 15% das indústrias de transformação de mineração, né? É uma região muito rica. Então seria interessante isso do ponto de vista econômico, permitiria essa exploração para a recuperação da região.
Outra questão também, que aí é mais complicada, e tanto é que o assessor político do Kremlin já se posicionou dizendo que não há interesse da Rússia em aceitar esse tipo de negociação, porque eles consideram que a região do Donetsk e Luhansk são da Federação Russa, porque são de população de maioria étnico-russa, né? Mas tem um outro ponto. Imagina, a Rússia, que está numa proposta de terminar de ocupar essa região, ela voluntariamente teria que abandonar completamente um quarto do território que eles ocuparam e ficariam apenas no sul. Você tentar convencer Vladimir Putin a fazer isso seria muito difícil. Ô Fred, uma dúvida, é difícil a gente entender quais são os sinais de Vladimir Putin, como você disse, até convencê-lo quase que seria impossível, mas será que desde o início o objetivo dessa guerra, que ele nunca admite que é uma guerra, já era esse econômico, já era essa situação das terras raras, ou a gente ainda não tem como dizer isso? Não, tem um componente econômico, tem um componente político, tem um componente estratégico, né? A questão econômica é inegável. A Ucrânia é o corredor de acesso para exportação do gás e do petróleo russo para a Europa, né? Do ponto de vista político, a posse de Volodymyr Zelensky rompeu uma série de governos que eram muito alinhados ao governo russo. Então ele estava perdendo uma zona de influência. Do ponto de vista estratégico, a expansão da OTAN, né, desde 1997, foi ganhando muitos países do leste europeu, né, Polônia, Hungria, Polônia, Hungria, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, e muito mais recentemente 2 países que sequer imaginavam que poderiam entrar para a OTAN, que era a Suécia e a Finlândia, que eram historicamente neutras. Isso gera uma pressão militar e estratégica que gera uma vulnerabilidade para o território. Tanto é que o Sergei Lavrov, que é do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, já tinha colocado alguns pontos que ele não aceitava dos 28 pontos do Trump para o acordo de paz. Um deles era exatamente não aceitar de forma alguma o congelamento da expansão da OTAN, né? Em vez disso, ele quer o recuo da OTAN às fronteiras de 1997. Né? Aí também não abre mão, né, dos territórios ocupados até agora, não abre mão também de que não tenham tropas da OTAN, os caças da OTAN para garantia de segurança na Polônia. Então, toda essa sinalização é muito difícil. Assim como também é difícil essa proposta do Zelensky de fazer um plebiscito, um referendo sobre entrega de territórios. A Constituição ucraniana não permite a realização de eleições, né, de grande porte nacionais durante o período de lei marcial. Por isso que ele, que deveria ter saído do governo em 2024, está como presidente até hoje, e ele é muito questionado, inclusive pelo Trump. Outra questão que é quem poderia fazer esse controle. Hoje, na prática, 1/5, né, da Ucrânia está sob a administração russa. Né? Então, como que seria a organização dessa eleição? Seria parte pela Rússia, parte pela Ucrânia? Ou a Ucrânia não ouviria esses membros da parte da população? Não ouvir essa parte da população significa, na prática, que a Ucrânia não considera aquilo dali parte do país. Agora, ouvindo, você vai ter uma votação significativa ligada a pessoas que estão sob controle da Rússia e que boa parte dela deseja estar sob controle da Rússia, como eu falei. São pessoas que têm familiares, ascendência, muitas vezes são até russos que moravam dentro da Ucrânia e produziam e participavam da geração econômica, política, etc., daquela região do Donetsk, que a gente chama de Donbas, né? Que é o Donetsk e Luhansk. Então é muito complicado você
instrumentalizar uma consulta popular nesse nível. Então é isso que está acontecendo e é muito complicado. Outra coisa que está acontecendo é há uma pressão muito grande da Europa para tentar interferir no futuro desse acordo. Para você ter uma ideia, hoje a União Europeia está discutindo a possibilidade do congelamento de mais de 240 bilhões de dólares de recursos russos, né? Na verdade, eles já estão congelados, mas eles poderiam ser utilizados para recuperação e esforço de guerra da Ucrânia, né? A União Europeia enfrenta uma resistência muito forte do governo da Hungria, que é aliado de Putin. Outra questão também que veio à tona hoje é exatamente a acusação do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha de que a Rússia, nesse esforço de guerra e de expansão, de contraposição à Europa, está diretamente ligada a um cyberataque que prejudicou ao controle de tráfego aéreo em 2024 sobre a Alemanha e também acusou de ações hackers para interferir no resultado das eleições parlamentares desse ano. Então, está uma questão muito forte ali da pressão entre Europa e Rússia para tentar desbloquear, né, vamos falar assim, o acordo dentro da Ucrânia. Mas é muito complexo, é muito difícil, são muitos interesses em jogo, e assim, essa pressão do Donald Trump, a frustração dele está muito em função do fato de que a expectativa de que ele conseguiria resolver isso em 24 horas, como ele havia prometido na campanha, não se concretizou e ele esbarrou nesse jogo político, nesse xadrez político histórico da Europa, que é uma coisa que incomoda ele profundamente. É verdade, Fred. Eu acredito assim que tanto o Putin quanto o Trump acharam que seria muito fácil tirar Zelensky do poder, né? Como você bem explicou aí, dando essa explicação clara pra gente, dizendo que o Putin foi perdendo a sua influência naquela região porque não tinha mais um presidente ucraniano como aliado que poderia ser um parceiro estratégico tanto para as terras raras, tanto para o corredor de gás natural, enfim. E quando chega ao poder um ator que é comediante, né? O Zelensky fazia comédia na televisão, fazia o país inteiro rir com as palhaçadas dele na televisão, tanto que foi por isso que ele foi eleito presidente da República. Ele fazia um presidente caricato, né? Isso, o programa ele era um debochava dos presidentes e fazia um presidente caricato e foi eleito dessa forma, porque o povo achou que era a hora da mudança. Então, eu imagino que o Putin pensou muito bem assim, na hora que a gente invadir, colocar os nossos tanques todos lá, esse ator, ou ele vai ser morto ou ele vai sair correndo do poder. Ele vai se refugiar em outro lugar. E foi exatamente o contrário. Zelensky comandou ali todas as tropas ucranianas no início, se escondeu, continua se comunicando com diversos líderes mundiais e a guerra não acabou em 24 horas e vai completar 4 anos. Exatamente. Isso você tem 3 componentes ali que você pode entender como foi essa reação. Primeiro, o componente pessoal do Zelensky, que ele se colocou, ele colocou uma roupa preta na época, assim, já primeiro farda, depois a roupa preta, e foi se colocando como uma parte de um herói de resistência. Segundo, as tropas ucranianas conseguiram conter o avanço contra Kharkiv e Kiev. Inclusive houve um desembarque de paraquedistas aerotransportados contra o aeroporto e isso foi rechaçado. E ao longo desse período todo o avanço acabou congelando, né? A dificuldade de ocupar a região central ficou esbarrada na região mais a leste. Tanto é que a Rússia faz avanços muito lentos, é considerado quase que uma guerra de atrito. Eles reivindicaram até o controle esses dias de Siversk, uma cidadezinha ali mais ou menos entre Luhansk e Donetsk, mas a guerra tem sido basicamente um ataque de mísseis e drones e que avança muito devagar e que gera um desgaste tanto político para essas lideranças, para Putin, quanto um desgaste de vidas, né? Como você bem falou, milhares de vidas perdidas desde fevereiro de 2022.